Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E já nos encontramos no capítulo 10 do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Temos estado a olhar para a Bíblia e o nosso desejo é motivá-lo a ler este livro incrível. Leia a Bíblia, medite nela, tente viver os princípios que ela ensina e certamente irá haver diferença na sua vida e na vida daqueles que convivem consigo. Este capítulo 10 está a relatar os descendentes de Noé. Encontramos que Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança com Noé no capítulo 9. Verificamos a atitude que Noé teve de pecado, de desobediência a Deus, a partir do verso 20 ainda no capítulo 9. E agora vamos ver os descendentes de Noé. Mais uma vez é um capítulo que fala que os filhos tiveram filhos e eles viveram aqui e ali. Talvez algumas pessoas sentiriam a tentação de ultrapassar este capítulo para não gastar tempo a olhar para ele, mas ele contém alguns dados extremamente preciosos para a nossa análise. Nós, olhando para a Bíblia, podemos sempre verificar aquilo que Deus nos quer transmitir e mesmo nestes capítulos onde aparentemente não há muito para retirar deles, eles continuam sendo a palavra de Deus e Deus continua através deles a querer falar connosco. Encontramos nestes capítulos, de alguma forma, o centro da transmissão de Deus para o homem, que é a família, as ligações familiares, os relacionamentos que cada um de nós tem e os laços de amizade e de familiaridade que nós temos. Por essa razão encontramos na Bíblia, frequentemente, listagens de famílias, de nomes de pessoas e lugares onde eles viveram e os feitos que eles fizeram, porque essa é algo importantíssimo. Nós verificamos na vida de muita gente que quando chega ao final da sua vida, o que eles valorizam é exatamente os relacionamentos. Alguns empresários de renome, chegando ao final da vida, têm dito que não gostariam de ter passado mais tempo com a sua empresa, nem mais tempo com os seus negócios, mas sim gostariam de ter passado mais tempo com a sua família, ao pé daqueles que são as pessoas amadas. Então a Bíblia apresenta-nos aqui listagens de famílias e nelas nós vamos entender a ação de Deus ao longo da humanidade, do percurso da humanidade. Nós encontramos, a partir do verso 8, um nome que se sobressai de todos os outros nomes, que é o nome de Nimrod. Este homem é um descendente de Cam, um dos filhos de Cam teve Cush, e desse Cush nasceu Nimrod. Diz o texto no verso 8, o qual começou a ser poderoso na terra. O verso 9 diz que foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acad, Calné, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, e a Rebote-Ir, e a Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Resen. Encontramos aqui este nome e eu gostaria de passar algum tempo convosco a olhar para esta personagem, porque às vezes tem algumas seitas dito que os descendentes de Cam são pessoas amaldiçoadas, são pessoas que sempre ficaram sem importância, sempre pessoas que ficaram relegadas para segundo plano, e alguns chegam a dizer barbaridades como que os povos africanos são de alguma forma estes descendentes de Cam e, portanto, por isso, pessoas que foram amaldiçoadas. Eu discordo abertamente desta ideia. Infelizmente, algumas seitas têm dito estas barbaridades, estas mentiras, e aqui este Nimrod de alguma forma vem contrariar essa ideia que muitos têm dito, que o facto de Noé
ter amaldiçoado o seu filho, Cam, tem levado a que, inclusive o continente africano, fosse um continente amaldiçoado. Eu discordo desse pensamento. Creio que esta maldição que Noé decretou sobre Cam foi um erro até de Noé, pois quem tinha cometido em primeiro lugar o pecado foi ele, embriagando-se. Cam é verdade que não agiu de uma forma coerente, de uma forma a proteger o seu pai dessa sua atitude, a ser tendo respeito para com seu pai. Cam não fez isso, mas também creio que não era razão para Noé agir desta maneira. E Nimrod é um exemplo de como os filhos de Cam vieram a ser homens poderosos diante do Senhor. E diz aí o texto que ele era um caçador valente diante do Senhor. Eu creio que é importante nós agirmos na nossa vida, tendo presente sempre na nossa mente que estamos diante de Deus, diante do Senhor. Não há atitude nenhuma que nós possamos ter que possa ser escondida de Deus. Talvez algumas pessoas pensam que poderão encobrir os seus atos, encobrir as suas mentiras, encobrir as suas aldrabices, mas nós estamos constantemente diante de Deus e os nossos atos serão manifestos, diz a própria Bíblia. Nimrod era este homem poderoso, caçador poderoso diante de Deus. Eu creio que ele procurava esta intimidade com Deus, procurava agir em conformidade com Deus. Por isso ele veio a estabelecer várias cidades e cidades importantíssimas. Este homem, Nimrod, veio a ser o pai, digamos assim, das várias capitais dos grandes impérios da antiguidade. Babel, que veio a ser a capital da Babilónia, e Nínive, que veio a ser a capital da Assíria. Então Nimrod foi este homem que construiu, digamos assim, um império poderoso, porque ele andava diante do Senhor. Era um homem poderoso caçador diante do Senhor. Muitas vezes vemos homens que se intitulam poderosos, que fazem grandes feitos, mas que não os fazem diante do Senhor, com a preocupação de agir em conformidade com Deus, em conformidade com os princípios de Deus. E Nimrod não era este caso. Verificamos que Nimrod e os seus descendentes, os descendentes de Cam, habitaram então toda aquela zona do Médio Oriente e também da zona da Etiópia. Estes povos que aqui falam, as terras que aqui falam, são as zonas de facto africanas, mas não está nada relacionado com a maldição que foi decretada por Noé a Cam. Algumas pessoas, como eu já disse, têm associado isso e erradamente têm-se promovido, de alguma forma, procurando encontrar na Bíblia explicações para promover racismo. Não encontro na Bíblia qualquer base para que se possa discriminar pessoas. Deus não faz isso em parte nenhuma da Bíblia. Deus não discrimina ninguém, nem homem, nem mulher, nem raça. Deus não discrimina. Não há raças que sejam inferiores a outras. Então, neste capítulo 10, nós vamos encontrar a descrição da povoação de todos os continentes. Olhamos para o verso 2, quando os filhos de Noé são apresentados e os filhos de Jafé, que é um dos primeiros filhos de Noé a ser nomeado, diz, são Gomer, Magog, Madai, Java, Tubal, Meseque e Tiras. Seriam nomes engraçados, talvez para dar algum dos seus filhos, mas essa não é a nossa intenção aqui, dar nomes engraçados para os seus filhos. Aqui estamos a fazer uma análise de como foram espalhados os filhos de Noé e os seus descendentes pelos 4 cantos da terra. Olhamos que estes filhos de Jafé foram aqueles que vieram povoar toda a Europa. São descendentes deles os russos, os búlgaros, os medos, os persas, os gregos, os romanos, os espanhóis, os portugueses, os italianos, todos esses descendentes do primeiro filho de Noé, de Jafé, deram origem então às civilizações europeias. Depois encontramos os filhos de Cam, que deram origem então às civilizações do Médio Oriente e do Norte de África, que povoaram toda esta região. E é destacado aqui neste capítulo 10 os filhos de Cam, sendo Nimrod o mais destacado. Nós já falámos um pouco sobre ele
dizendo que ele era homem poderoso diante do Senhor, homem que estabeleceu várias cidades importantes nesta fase da vida da humanidade. Verificamos que Nimrod foi um dos principais povoadores daquela área, daquela região do mundo, o chamado Crescente Fértil. Encontramos a capital da Babilónia, encontramos a capital da Assíria, cidades extremamente poderosas na antiguidade. E Nimrod foi o fundador destas cidades. Mas apesar de Nimrod ter sido o homem poderoso diante do Senhor, que estava diante de Deus, procurava fazer a vontade de Deus, encontramos no capítulo 11, e nós iremos entrar no próximo programa para detalhar mais este capítulo, encontramos a consequência, digamos assim, de Nimrod ter estabelecido estas cidades. E no capítulo 11 é detalhado a cidade de Babel, como ela se desenvolveu e a atitude que ela teve para com Deus. Isso nós iremos analisar mais à frente. Verificamos que neste capítulo 11 o povo tinha uma só linguagem, uma só maneira de falar, e partiram eles do Oriente e foram parar à planície de Sinear e habitaram ali. E então combinaram entre eles, dizendo: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem, e os tijolos sirvam de pedras e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega ao céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Apesar de Nimrod ter começado bem a sua vida com Deus, encontramos aqui os seus descendentes a agir contrário às orientações que Deus havia dado. Nimrod era um homem poderoso diante de Deus, era um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Mas, por outro lado, vemos que os seus descendentes e aqueles que deram origem, então, à cidade de Babel, agiram contrário àquilo que Deus tinha dito. Eles criam para si um nome poderoso, queriam ficar juntos numa só localidade, quando Deus havia dito que eles deveriam ser espalhados pela terra, deveriam multiplicar-se e encher toda a terra. Este grupo de descendentes de Nimrod queria fazer a sua própria vontade, queria fazer da sua maneira as coisas, queriam agir para que o seu nome ficasse célebre e não queriam ser espalhados de forma alguma. Mas também não só isso. Vemos no verso 4 que eles próprios queriam construir uma cidade para si e queriam construir uma torre que ela própria chegasse ao céu. Queriam arranjar para si um artefacto, uma forma de se relacionarem com as divindades. Verificamos que a história do homem se repete muitas vezes. O homem tem sempre procurado, pelos seus próprios esforços, criar uma relação com Deus, tem procurado agir e encontrar as suas maneiras de se relacionar com Deus, mesmo quando isso é contrário àquilo que Deus havia dito. E nesta pequena introdução ao capítulo 11, verificamos que esta é a atitude dos descendentes de Nimrod. Apesar dele ter sido uma pessoa diferente, apesar dele ter sido um homem que viveu e caminhou com Deus, procurava sempre satisfazer a vontade de Deus e por isso se tornou poderoso, porque agia de acordo com os princípios de Deus, os seus descendentes agiram de uma ou outra forma. Procuraram afastar-se daquilo que Deus havia dito e procuraram fazer os seus próprios planos, agir por sua conta e risco. O livro de Tiago diz-nos no capítulo 4, verso 13 a 16, o seguinte, sobre esta atitude que muitas vezes nós temos de querer fazer as coisas por nós próprios. Diz assim então Tiago, capítulo 4, verso 13 a 16. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais da vossa arrogante pretensão. Toda a jactância semelhante a essa é maldade. Este texto do livro de Tiago mostra o orgulho, jactância aqui é essa ideia de orgulho, de vontade própria, de querer fazer as coisas sem consultar a Deus. Assim como Nimrod fazia. Nimrod andava diante de Deus, procurava agir
em conformidade com Deus. No entanto, os seus descendentes procuravam fazer as coisas à sua própria maneira, procuravam fazer os seus próprios planos. E o que a Bíblia nos diz é que nós não somos senhores do amanhã. Nós não podemos dizer com certeza que amanhã estaremos cá. Não sabemos o futuro, não podemos prever o futuro. E devemos agir de uma forma mais ponderada, de alguma forma procurar saber o que é que Deus quer que nós façamos. Por isso Nimrod andava diante de Deus e era homem poderoso, porque ele submetia a sua própria vontade à vontade do próprio Deus, em contrário aos seus descendentes. Encontramos aqui também, ainda neste capítulo, que estes descendentes de Cam, Jafé e Sem se espalhavam pela terra. Vemos no verso 18 que os araveus, os amoreus e os amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Vemos que estas famílias foram espalhadas pela terra. Vemos ainda no verso 25 que os descendentes de Sem também nestes dias foram espalhados por toda a terra. E isto era o desejo que Deus tinha para as famílias de Noé, para os seus descendentes, que eles fossem espalhados por toda a terra. No entanto, os homens procuraram contrariar mais uma vez aquilo que Deus havia dito, fazendo pelas suas próprias forças algo contrário àquilo que Deus havia pedido. Deus tem uma vontade que é boa para nós. Sempre quando Deus nos diz alguma coisa é porque é o melhor para nós. Nós temos muitas vezes dúvidas que Deus está a agir em nosso benefício e pensamos que os caminhos de Deus não são os melhores para nós. Se Deus havia dito ao povo e aos filhos de Noé que o melhor era eles encherem a terra, era porque provavelmente isso seria mesmo o melhor. Quando nós agimos pela nossa autorrecriação, querendo fazer as coisas à nossa maneira, normalmente as consequências são tremendas. E nós verificamos isso aqui no capítulo 10 e 11 do livro do Gênesis, mas verificamos isto também na vida de cada um de nós, nas nossas atitudes e naquilo que nós decidimos fazer no nosso dia-a-dia. Há um texto da Bíblia que tem sido para mim muito precioso e me tem ajudado a refletir exatamente nas minhas atitudes. E encontramos-lo no livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, e ele diz o seguinte, se você quiser pode tomar notas, Provérbios 14, 12, diz assim: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos de morte. Muitas vezes nós pensamos, é esta a atitude que eu devo ter, é este o caminho que eu devo ter, é agora que acertei. Mas na realidade os caminhos que para nós parecem direitos muitas vezes nos conduzem à morte. A Bíblia diz também em outra parte que assim como a terra está distante do céu, assim são distantes os caminhos de Deus dos caminhos do homem. E é importante nós percebermos isso, que nem sempre entendemos aquilo que Deus está a querer dizer, nem sempre compreendemos tudo a respeito daquilo que Deus nos diz. E é a mesma coisa com os pais e os filhos. Se uma criança de 2, 3 anos tem uma determinada compreensão, um adulto tem outra compreensão. Eu, como pai, quando me dirijo ao meu filho, não posso fazer todas as explicações porque ele tem 2 ou 3 anos, então não posso dar todas as explicações que se calhar um adulto teria que dar para que ele tivesse que obedecer a determinadas regras. E Deus faz o mesmo connosco. Nós não conseguimos abarcar tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus quer, pois Ele é muito maior que nós. Ele é muito mais poderoso do que nós. E por vezes Deus só nos dá determinadas indicações, pequenos mandamentos para nós obedecermos, porque Ele conhece tudo, nós não. E a nossa obediência e o nosso bem-estar depende exatamente de seguirmos aquilo que Deus nos tem dito. Atitudes que fogem disto muitas vezes levam a que o homem viva desnorteado, viva consequências terríveis no seu dia-a-dia. Quando o homem tenta fazer as coisas à sua própria maneira, muitas vezes ceifa dessa atitude algumas coisas que são muito más para a sua vida. E nós verificamos isso no capítulo 9, quando Noé agiu por sua autorrecriação, fazendo vinho e bebendo esse vinho, agindo de uma forma descontrolada, as consequências que isso trouxe para ele e para a sua família. Assim como quando nós agimos no nosso dia-a-dia, procurando brigas, procurando viver mentiras, procurando agir através e esconder os nossos defeitos através de vícios e outras coisas, muitas vezes vamos colher
o fruto dessas nossas atitudes, dessas nossas palavras. Nós necessitamos viver e planear as coisas debaixo da orientação de Deus. Como Nirode, que andava diante de Deus, nós necessitamos de andar também diante de Deus. Procurar fazer aquilo que Deus nos pede e só aquilo que Deus nos pede. Quando nós planeamos da nossa própria maneira, muitas vezes são desastrosos os nossos planos. O Evangelho de São Lucas, capítulo 12, verso 18 a 21, narra bem este tipo de atitude que ainda hoje encontramos em muitas pessoas. Diz assim este texto sobre uma atitude de pessoas que estavam a olhar para o seu dia-a-dia e não a procurar em Deus aquilo que Ele queria que Ele fizesse, mas estavam a viver e a planear por si próprios a sua vivência. Diz assim a Bíblia, em Lucas capítulo 12, verso 18 a 21, sobre as pessoas que pensam e planeiam por si próprias. Conta aqui neste texto o relato de um homem que havia enriquecido. Então ele diz assim: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? E Jesus termina dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vemos que esta atitude era a mesma deste povo, destes descendentes de Nirode. Procuravam agir e queriam um nome grande para si, queriam enriquecer, queriam não ser espalhados por toda a terra. Muitas vezes nós agimos desta forma, planeamos, agimos, vivemos e fazemos as coisas, trabalho e mais trabalho e canseira atrás de canseira, e esquecemos do mais importante, da nossa relação com Deus e a nossa relação com os outros. Aqui o texto de Jesus diz: louco, para que entesourar tantas coisas? É melhor ser rico para com Deus, agir numa forma que a nossa relação com Deus seja enriquecida. Como diz sobre Nirode, era um homem poderoso, caçador diante de Deus. Ele exercia a sua profissão, mas diante de Deus. Que Deus nos ajude a viver desta maneira, uma forma transparente e de forma a agradar àquilo que Deus é e aquilo que Deus espera de nós. No próximo programa continuaremos a falar sobre esta torre e de como os homens encontram maneiras ou procuram maneiras de se relacionar com Deus. Esse padrão tem-se mantido até hoje. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.